Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Estamos entrando ao vivo aqui do JP Podcast, hoje num programa muito especial, com uma convidada muito especial. Eh, Temos a honra de receber hoje a doutora Andréa Vaz, ela que tem uma vasta experiência aí na área judicial, e nós vamos ter um bate-papo muito bom, descontraído, legal e com a tua participação. Você que está em casa, com certeza poderá participar conosco deste programa, deste podcast. Boa noite, doutora Andréa. Boa noite, pastor Joel. É uma honra muito grande, estou muito feliz e muito agradecida pelo seu convite. Será uma honra conversar com o seu público e compartilharmos nessa noite fria e gostosa, uma conversa também bem animada e bem descontraída, como o senhor disse. Muito obrigada. A honra é nossa, a alegria é nossa, né? Com certeza. Estamos já há alguns episódios e a doutora nos deu a alegria de estar conosco, né? Imagino. Compartilhando a sua experiência, todo o seu know-how aí na área do direito, né? Muito bem. Eu gostaria de perguntar aqui para a doutora, aliás, dar uma oportunidade para se apresentar um pouquinho mais. Eu sei que a doutora também é professora, é CEO de uma grande empresa. Fala um pouquinho mais sobre você, família, onde nasceu. Conta um pouquinho para gente, já que aqui é a primeira vez que a doutora está vindo e com certeza virá outras vezes, mas faça essa apresentação para nós, por gentileza. Com certeza, virei sempre e estou à disposição. Então, eu sou Andréa Vaz, eu sou nascida na cidade de Reserva, Paraná, sou do interior, sou VIP, vim do interior do Uhum. Paraná. Eu sou de uma família de agricultores, nasci, vim para a cidade, para Curitiba estudar direito, né? Estudei, né? Formei, conquistei a minha OAB, e estou há 17 anos, na advocacia, em torno de 15 na docência, sou professora, sou mestre e doutora em Direito Constitucional também, sou pós-graduada em Direito do Processo do Trabalho, em Metodologia de Ensino, Educação, enfim, e para além da advocacia, eu também sou da educação, né? Eu tenho uma escola de treinamento e capacitação em que eu leciono, palestro, enfim, treino equipes, treino empresas, e assim vai, pastor. Muito bem. Já vi que um programa só não vai ser Não, suficiente, né? é verdade. Você que está conosco, já compartilha, né, a nossa live, o nosso programa, o nosso podcast, para que outros também possam entrar na nossa página e participar, enviando suas perguntas. Temos a honra de ter você aí. Aliás, você é o motivo de estarmos aqui na realização deste podcast. Muito bem, doutora. Vamos entrar então no nosso assunto propriamente dito, né? Claro. Porque é uma área muito interessante. E hoje, não só digamos, nas empresas tradicionais, mas no digital hoje, muita gente está empreendendo, né? Mas nós estamos num país, né? Terra maravilhosa, povo abençoado, mas que enfrentamos muitas dificuldades quando a gente fala em abrir uma empresa, empreender no nosso país. E eu gostaria de saber da doutora o principal gargalo hoje para se iniciar uma empresa, desenvolver um projeto empresarial, o que seria? E onde buscar orientação, recursos para isso, né? Nós temos um dado muito importante, que saiu essa semana, inclusive, pastor, que no primeiro ano de vida de 10 empresas, 6 fecham as portas. Esse é um número muito alto, né? O país, como o senhor disse, ele é um país muito rico, não é? Um país muito próspero, mas que tem um dado alarmante como esse. Na minha visão, aonde que o empresário brasileiro ele peca? Ele peca no conhecimento. Ele, de boa fé, na ânsia, né, e na tentativa de crescer, enfim, evoluir na vida, ele abre um negócio sem conhecer, não é? Quais são os elementos que ele precisa estruturar nessa empresa? A sua operação, o seu comercial, o seu marketing, a sua segurança jurídica, não é? Então, no direito, sob a perspectiva jurídica, né? A maioria das empresas que fecham, elas fecham por quê? Porque elas sofrem milhares, às vezes, de demandas, por exemplo, trabalhista, que é o maior gargalo, e elas acabam fechando as portas, porque todo o lucro e tudo aquilo que às vezes foi construído em anos
de empreendedorismo, ele acaba indo em poucos meses ou anos, às vezes, para pagar demandas judiciais e condenações na justiça, infelizmente. É um problema grave, aliás, né? Gravíssimo. Porque por falta de buscar essa orientação junto a quem tem esse conhecimento, né? Eu sou empreendedor também e praticamente a minha vida toda empreendendo, né? Sempre pequenas empresas, pequenos negócios, mas a gente sempre sofre com essa falta de conhecimento, né? E se a gente não busca esse conhecimento com uma assessoria jurídica, a gente termina... É claro que as contabilidades, eles dão uma assessoria no que tange mais a questão fiscal, mas existem questões judiciais que a gente termina errando e pagando caro por isso, né? Então, nós vamos continuar nessa conversa aqui. Eu quero pedir para você que está em casa, enviar suas perguntas, nós queremos a tua participação, tá bom? Isso mesmo. É muito importante. Mas eu não sou empresário, mas você pode iniciar um empreendimento, você pode tirar as dúvidas e a tua dúvida pode ajudar outra pessoa também, né? Então, faça isso e vamos prosseguindo aqui com a nossa programação. Muito bem. Agora, qual o principal erro que uma pessoa que quer empreender, ele comete, assim, já de início? É uma pergunta, talvez ela vai trazer um monte de indagações, mas, assim, algumas coisas que a pessoa pode observar antes de iniciar um projeto empresarial. Perfeito, pastor. Eu sempre digo o seguinte, primeiro e isso no Brasil é meio que um mito, porque as pessoas não entendem como importante, é ter um plano de negócio. Então, eu costumo dizer o seguinte, pastor, se eu vou abrir uma empresa de costura, por exemplo, eu vou fazer concertos, né? Vamos falar de algo bem que todo mundo precisa em algum momento. O que eu preciso para abrir essa empresa? Eu preciso locar um imóvel, se eu não tenho imóvel próprio. Eu tenho que ver se a prefeitura não exige, por exemplo, um alvará. Eu tenho que ver com a contabilidade quais são os tributos que eu vou ter que recolher decorrente da minha atividade, né? Eu tenho que analisar, né, o contexto, se eu vou ter costureiras, por exemplo, parceiras, eu tenho que ter um rol documental, né, contratos. Se eu vou ter costureiras empregadas, por exemplo, eu tenho que registrar, eu tenho que pagar as verbas, eu tenho que ter um rol documental que cerca, né, esse contrato de trabalho, né? Se esta empresa, né? Estou citando o ramo da costura, que é algo que todos nós em algum momento precisamos, né? E se alguém cair dentro da sua loja, né? Qual que é né? Tem uma estrutura, tem extintor, por exemplo. Então, são elementos de segurança jurídica que podem gerar multas, que podem gerar condenações, que podem gerar responsabilidade. É todo um rol de elementos que, por exemplo, quando o empreendedor ele tem essa visão de criar um plano de negócios, né? Refinar o seu ramo, compreender quais são as necessidades municipais, estaduais, as exigências, né? Estaduais, exigências jurídicas federais, por exemplo, né? Ele pode evitar esses riscos, ele já pode trabalhar dentro desse plano de negócios para evitar esses riscos, né? Eu tenho que ter um extintor de incêndio, por exemplo, senão eu tenho uma multa. Eu tenho que registrar meu empregado, né? Eu tenho que pagar as verbas, né? Então, tudo isso é extremamente importante. E, às vezes, as pessoas elas não têm essa visão de cuidar. Muitas empresas, claro, elas nascem dentro da família, né? E aí eu sempre digo, por mais que nós tenhamos uma família trabalhando muitas vezes, né? Nós, às vezes, temos empregados que são sobrinhos, empregados que são tios, empregados que são mães, pais, filhos, não é? Mas esses empregados, não é? Eles também podem sofrer um acidente de trabalho, eles também podem precisar de uma licença maternidade e assim vai. Então, essa regularização da empresa ela é importante em qualquer estágio, independente do ramo que nós tenhamos. Muito bem. E às vezes as famílias também têm algumas divergências, né? Então, e hoje nessa coisa, né, de não querer abrir mão um para o outro, termina tendo até briga judicial, né? Isso é verdade, né? Já dizia meu pai, né? Negócio, amizade à parte, né? Porque senão as coisas não funcionam. Mas hoje ainda tem, né? As pessoas que querem abrir uma empresa
e acha que alugar uma porta, colocar sei lá, um balcão, alguns produtos e começar a vender, né? Existe todo um preparo para isso, né? Eu me lembro que, contando uma rápida experiência, no ano 2000, quando eu estava iniciando uma empresa na área de informática, estava muito em alta o ramo de remanufatura de cartuchos, de impressoras lasers. Eu entrei naquele ramo. Olha só. E a gente, inicialmente, sendo orientado já por outras pessoas, fomos para o Sebrae, fizemos um curso, eu, minha esposa, né, a Val que está ali, a gente, né, fez esse curso e preparou. E embora ela já tivesse uma boa experiência na área administrativa, né, empresarial, mas a gente foi porque a gente estava iniciando o empreendimento, né? E a gente tocou essa empresa por bastante tempo e nesse curso no Sebrae a gente aprendeu muito. Então hoje, principalmente nessa área de tecnologia muito avançada, internet, eu acho que a pessoa iniciar um projeto empresarial ou um empreendimento, seja qual for, sem buscar, né, esse conhecimento, termina perdendo tempo, jogando dinheiro fora e se desgastando e às vezes caindo naquela estatística, né, de sendo uma das empresas que fecha nos primeiros 6 meses, né, sem Exatamente. ter uma alavancagem, sem ter um êxito, né, no projeto que iniciou. Muito bem, agora, doutora Andréa, tem uma coisa que está muito em alta. Eu não tenho isso, mas eu vejo falar muito, alguns advogados falando na internet, sobre a questão das holdings, que é uma empresa, pelo que eu ouvi, familiar, mas que tem muitos detalhes que está rondando, né, esse meio aí. Eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa a respeito do assunto. Quando a gente fala em empresa familiar, pastor, isso é a grande maioria das empresas no Brasil, né? O senhor mesmo citou, falou, às vezes tem alguns conflitos. Eu costumo dizer o seguinte, o problema da empresa familiar é que em algum momento, algum desses elementos, desses indivíduos que empreendem juntos, eles vão se descontentar. Né? E o ser humano é assim, né? Isso é bíblico já, né? Judas foi lá e traiu Jesus sorrindo, né? Então, assim, em algum momento, um filho, um pai, um irmão, uma sogra, uma ex-mulher, um ex-marido, né? Que às vezes era marido, se transformou, ele vai se descontentar. E aí nós não temos documentos, nós não temos elementos, não diz o que cada um, não tem de fatia naquela empresa. Então a holding, ela é uma empresa justamente para se administrar esse patrimônio, dizer de quem é o que quem compartilha, o que quem não compartilha, né? Então é uma empresa própria para proteger o patrimônio, não é? Inclusive dos sócios, por exemplo. E isso é extremamente importante. Ainda é muito, no Brasil, muito pouco utilizado, mas ela é extremamente importante. Porque eu sempre digo o seguinte, pastor, quando a gente abre uma empresa, e não raras às vezes, eu nos meus treinamentos, né, nas minhas aulas, quando eu ensino empresários, não é, a organizarem a sua operação, eu sempre digo, muitas das vezes a empresa ela começa numa mesa de bar, numa conversa. E aí amanhã eu estou abrindo a portinha ali na rua, com os produtos, como o senhor disse, coloco uma faixa ali e começo a empreender. E aí o que acontece? Daqui a pouco começamos a ter conflitos, começamos a discutir. E aí eu viro para o senhor e digo, olha, pastor, a minha fatia é 100. O senhor diz, não, a sua fatia é 30. E aonde que está escrito que não é 100 ou que não é 30 ou que é 100 ou que é 30? Né? Então, aí nós não temos às vezes nem o CNPJ. Quando temos o CNPJ, nós não temos um acordo de sócios que diz que, não é, quando alguém se retirar da sociedade, o cálculo, não é, do que é devido para quem é tanto. Não é? E outro exemplo que eu cito, pastor, que é bastante, e as pessoas se chocam quando eu falo isso, eu até compreendo. Eu digo o seguinte, se a sua, e isso aconteceu até numa empresa que eu atendo, foi muito engraçado isso, porque haviam vários sócios e tal, e um dia eu falei, gente, vamos organizar isso, vamos fazer um acordo de sócios. Não, doutor, isso não precisa, aqui é todo mundo amigo, aqui é família, ele é cunhado, eu sou irmão, o outro, não é, enfim. E aí eu virei e disse o seguinte, olha, vamos lá, se um de vocês hoje morrer, vocês são em 5 sócios aqui, se um de vocês, eu posso dizer o seguinte, se um de vocês morrer hoje aqui, quem senta na cadeira do falecido? Não sei, doutora, me diga. Eu falei, a viúva.
Porque do jeito que nós temos, o estatuto social que nós temos aqui, a viúva amanhece sentada na cadeira, tomando decisões e votando e resolvendo tomando a maioria das decisões dentro da empresa. E aí ele disse, não, doutora, pelo amor de Deus, tem a esposa do fulano que todos os sócios odeiam. Falei, pois é, se vocês não têm isso regulamentado e organizado dentro da empresa, ela vai assumir esse papel. E, inclusive, né, ela pode querer as cotas do falecido, né? E agora, quanto valem as cotas do falecido? Então, nada disso estava organizado. É algo muito complexo e que as pessoas, às vezes, levam-se de forma muito simplória, né? Muito simplória. Agora, uma pergunta Se que eu ignora, queria... né, pastor? Agora, fora desse ciclo familiar, quero abrir uma empresa, mas eu sinto que eu sozinho não... Parece que não... Eu tenho um lado, digamos, de criatividade para desenvolver talvez um produto, essa facilidade na parte administrativa, mas eu não consigo, de repente, na área comercial, não tenho esse desenvolvimento. Como escolher um sócio? Existe uma forma de você conversar com pessoas e escolher a pessoa certa para uma sociedade? Essa é a pergunta de milhões, hein, pastor? Essa é a pergunta de milhões. Existe sim, claro. Existe. Existem vários parâmetros, né? Eu sempre digo, um empreendedor honesto, um empreendedor trabalhador, um empreendedor, não é, família, né? Ele vai buscar um sócio família, um sócio ético, um sócio trabalhador, né? E isso até é muito importante, né? Porque eu sempre digo o seguinte, aonde a minha família não entra, eu não posso entrar também, não é? E às vezes na escolha do sócio, não é? Às vezes eu participo de muitos ambientes empresariais e eu vejo isso, não é? Ah, porque um sócio é da festa, da droga, da prostituição. E aí eu digo, veja, gente, este sócio destoa totalmente dos seus princípios e do seu modo de empreender. Como que você... como que isso se coaduna no dia a dia? Fica difícil, chega um ponto que essa sociedade não se sustenta. Então, eu sempre digo, escolher um sócio é um casamento. Então, quem tem sócios tem o casamento com a esposa, com o marido, mas também tem o casamento profissional. E eu ouso dizer, pastor, o casamento profissional ele é mais complexo, porque é muito difícil ter alguém que tenha essa paridade de princípios contigo, né? E outro elemento, eu sempre digo, né? Eu procuro um sócio há muito tempo na advocacia. E é muito difícil, porque eu sempre digo, eu preciso de um sócio que ombreie o negócio em igualdade de condições comigo, e eu trabalho muito, graças a Deus, né? Que seja ético, que seja honesto, que seja visionário, que seja alguém com muita criatividade, que seja alguém, né, que tenha, que seja cristão, que tenha, né, princípios, né, uma base consolidada, uma família, né? Então isso é muito difícil, é meio que subjetivo. Porém, é possível escolher? É possível, não é? Mas nós temos que olhar o que nós temos na nossa vida e o que nós queremos. Porque este sócio, ele vai sentar na mesa do jantar da casa do senhor, ele vai viajar com o senhor, com a sua família, às vezes, né? Então, é algo muito sensível. Eu sempre digo isso. Escolher um sócio é algo que demanda muito cuidado. Não é? Mas essas afinidades, elas são extremamente importantes. Eu sempre digo, é um namoro. Às vezes, esses dias uma empresa me ligou, né, um empresário, disse assim, doutora, conheci uma pessoa essa semana e eu quero colocá-la no Estatuto Social. Eu disse, uma semana você conheceu, você já quer colocá-la no Estatuto Social? Você conhece os antecedentes criminais dela, você conhece os princípios dela, a base familiar dela, a história familiar. Tá, mas o que isso tem a ver? Eu falei, tudo. Porque, de repente, você não vai coadunar com muitas coisas que essa pessoa faça, e aí a sociedade começa a desandar, e daí ele está no quadro social. Então, isso as pessoas, o brasileiro, né, ele não tem essa cultura de fazer essa análise, né? Porque eu sempre digo o seguinte, tem coisas que eu posso tolerar, né? E tem coisas que eu não posso tolerar. No casamento é assim, né? Eu tenho que decidir. Eu tolero, ok, é isso, né? O amor supera tudo, ou eu não tolero, não é? E na sociedade, isso é muito evidente, não é? É o que eu tolero. Há o que melhorar, há o que aperfeiçoar, ou não há, senão a sociedade não subsiste. Em tempos de lucro,
Se nós temos um sócio desonesto, um sócio, como diz no bom português, olhudo, teremos problemas. Em tempos de crise, nós teremos mais problema ainda. Né? Então... E no tocante, né, essa questão da valorização, né? É quando a pessoa acolhe alguém para ser um sócio de uma empresa que ela já está em andamento, eu acho que é mais perigoso ainda, porque existe a questão daquele sócio que está chegando não saber o preço que foi pago para chegar até ali, né? Sim. Então, é muito fácil da pessoa chegar, vir de repente até entra, né, com uma participação, um investimento, mas ele não tem não sabe mensurar o quão difícil foi chegar até ali, né? Aí ele chega já, tipo, querendo tomar conta de tudo, colocando gosto no ruim. Não, eu sou teu sócio. Mudando as coisas, Mudando né? as coisas. Não quero essa mesa aqui, eu quero lá, eu quero... Então isso gera um problema. Talvez seja um dos motivos, né, de muitas sociedades também se desfazerem, né, facilmente, porque na hora de escolher o sócio, a pessoa termina não olhando todos os detalhes. E aquilo que a doutora falou, né, a convivência, ela influencia praticamente em tudo nisso, né? No tocante ao casamento, né, você tem um casamento de 20 anos, né, existe aí uma cumplicidade, um amor, uma confiança estabelecida, confiança, né, já. Né? Então, aí você consegue superar, né? Aí esse amor supera, né? Sim, exatamente. Porque é um amor de 20, de 30, de 40 anos. Não é uma sociedade que você tem que superar tudo ou aceitar tudo, né? Dentro de um prazo curto, sem conhecer, sem saber quem é a pessoa. Mas, você está gostando do podcast? Do nosso bate-papo? Então, quero convidar você a participar. Envie suas perguntas. Agora... O podcast já está andando, já estamos caminhando, você já tem total liberdade para enviar as suas perguntas e a gente poder trazer aqui a tua participação, saber de onde você está nos vendo, nos assistindo, e eu, com certeza a doutora Andréia terá a maior alegria de estar respondendo você. Aliás, você já percebeu que experiência que tem de sobra, né? Se eu souber, vou responder, senão eu vou pedir ajuda para os universitários, pastor. Os universitários vão... Mandem suas perguntas, pessoal. Tô adorando. Com certeza tem muitos universitários, né, assistindo aí o nosso podcast. Muito bem, mas não só enviar pergunta, compartilhar, né? Sabe aquele grupo do WhatsApp da família? Manda lá o link. Tá bom? Manda para os grupos de Facebook, Instagram, copia o link e manda lá, não tem problema. O povo vai entrar no Facebook e vamos participar ao vivo aqui. Agora, como negociar um contrato? Assim, de forma que reduza os riscos no futuro. Porque às vezes a gente faz um contrato pensando só no momento. Não, a coisa está bombando, vamos fechar esse contrato porque vai ser muito bom. Como fazer isso e como se prevenir com algumas cláusulas que no futuro vai garantir a segurança de ambas as partes, né? Porque diz que o negócio é bom quando é bom para os dois lados, né? Como fazer isso? Essa é a teoria de John Nash, né? O Nobel de Economia. Prêmio Nobel de Economia. Ele diz o seguinte, que o ponto de equilíbrio de toda e qualquer relação, de toda e qualquer negociação, inclusive, este é um ponto que nós utilizamos nas aulas de negociação e conciliação, é quando ambas as... Jogo adequado, ele diz, é quando ambas as partes estão vencendo, estão ganhando, né? E olha que interessante. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente isso. A análise de um contrato, não é? A depender do contrato, pastor, ele demanda muito cuidado, muita técnica jurídica, não é? E aí eu digo algo que às vezes até soa meio chocante e é uma realidade. No Brasil nós temos a compreensão de que o investimento, não é, em por exemplo, uma consultoria jurídica, análise de um contrato é prejuízo, quando na verdade é investimento, não é prejuízo. Por quê? Porque no Brasil nós temos a ideia de que nós buscamos no Google, porque nós fazemos lá na IA, porque nós não sei o quê. Mas a análise de um contrato, ela é profunda e ela é extremamente técnica. Aí entra aquela situação, pastor, que eu digo o seguinte, na hora de fazer uma cirurgia do coração, eu vou no cardiologista, correto?
Mas aí, eu não vou no clínico geral, né? Fazer nada contra o clínico geral, mas eu quero operar meu coração com um especialista. E daí, na hora, às vezes, de fechar um contrato milionário, eu ignoro a importância de um contrato, de cláusulas de rescisão, porque eu sempre digo o seguinte, pastor, as regras da guerra, elas devem ser escritas em tempo de paz. Quando eu estou negociando o contrato com o senhor, é a hora da gente chegar a um equilíbrio. Quando os conflitos começarem, ninguém muda mais esse contrato, ninguém faz uma alteração nesse contrato. Então, é a hora de nós criarmos as regras para eventual rescisão desse contrato. Criarmos as regras da multa no caso de eventual rescisão antecipada. Criarmos as regras, por exemplo, aonde que será o foro, já que nós estamos falando de direito privado, direito civil, em que nós vamos discutir judicialmente esse contrato, por exemplo, se nós não entrarmos em um acordo, por exemplo, e precisarmos judicializar esse feito. Percebe? Então, assim, as regras de inadimplemento deste contrato. O que vai acontecer se eu não cumprir com as obrigações do contrato que eu pactuei com o senhor? O contrato ele é rescindido, não é? Ele se encerra e o senhor me restitui aquilo que eu investi, eu restituo os danos, ou o senhor terá o direito a executar esse contrato, percebe? São elementos básicos do contrato que precisam ser analisados por um especialista. O Google não consegue lhe dar esse cuidado, né? E o brasileiro, infelizmente, ele não tem essa cultura, né? De pensar que é um investimento, que vai lhe trazer segurança. E aí, todo dia eu recebo pessoas que dizem, pois é, eu não li o contrato, eu não sabia dessa consequência, né? Recentemente, eu tive uma situação de um alto executivo, altíssimo, de uma multinacional. O que ele fez? Ele assinou o contrato, pastor, que previa multa, era um contrato de aluguel mensal, de 30 a 40 mil reais por mês. Só que ele não viu a cláusula de rescisão antecipada, que no caso de rescisão antecipada do contrato, menos de 36 meses, 3 anos, a multa era de 50% do valor do contrato. É uma cláusula abusiva? É. Mas agora, para nós discutirmos na justiça, vai anos. Essa cláusula, eu sempre falo, se tivesse passado pelo meu crivo, e foi assim que eu disse para ele, não teria passado, porque é uma cláusula absurdamente prejudicial a ele. Agora, uma pergunta. Eu posso colocar qualquer tipo de cláusula? Valores, por exemplo, de multa? Isso não fere, digamos, um princípio constitucional, da legalidade, ou sei lá, eu não entendo, né? Então é a minha pergunta, porque eu acho que dentro dessa questão vem os contratos dos bancos quando vendem um carro financiado, quando alguém toma um dinheiro emprestado, né? Que seja um valor mesmo em espécie, aquelas cláusulas que ninguém nunca lê, né? Minúsculas. E que cabe, digamos assim, uma reclamação judicial, mesmo que seja um contrato, não é uma empresa, mas entre duas pessoas, claro. Tá sendo regido um contrato, eu posso colocar qualquer valor, qualquer tipo de multa, isso é aceito pela justiça? Ou em algum momento pode ser visto como algo abusivo? Então, mesmo que as partes, ambas assinem o contrato. Vamos lá. Veja só, pastor. Nós estamos diante do direito civil, direito privado, e nós temos pessoas capazes. Então, nós podemos pactuar algo. Por exemplo, eu vejo nas negociações dos meus clientes, já tivemos situações que eu disse, olha, eu aceito, né, pelo meu cliente tal condição com cláusula de 100%. Por exemplo, na Justiça do Trabalho é comum a gente fechar um acordo, por exemplo, e estabelecer uma cláusula de acréscimo de 50% a 100%. Mas isso na Justiça do Trabalho, né? Imagina no direito civil. Então, no direito civil é possível, sim, que eu estabeleça cláusulas, multas, né? Para descumprimentos, livremente, inclusive pactuar, por exemplo, o foro. É uma coisa que muito pouca gente sabe. Por exemplo, eu e o senhor fechamos um contrato aqui e nós prevemos no contrato que caso nós, em algum momento, viermos a divergir desse contrato, o foro que nós vamos ingressar com a ação é o Rio de Janeiro, por exemplo.
E aí o que acontece? Se houver essa divergência, nós vamos lá para o Rio de Janeiro para discutir, porque é um contrato de direito privado. E aí vige a autonomia da vontade das partes em negociar o que é bom para elas. Eventualmente, o Poder Judiciário, ele limita? Limita. Ele vai, por exemplo, reconhecer um contrato como abusivo? Vai. Né? Mas aí entra aquilo que eu sempre digo, 3 ou 4 anos depois, eu tenho o reconhecimento da abusividade dessa cláusula. E detalhe, na grande maioria das vezes, eu vou conseguir essa nulidade, né, enfim, dessa cláusula, se eu comprovar que houve um vício de vontade, né, um vício de consentimento, não é? Então, por exemplo, eu pactuei com o senhor no WhatsApp claramente, né, algo, e no contrato constou diferente. Claro, eu tinha o dever de ler, não li. Então, assim, é possível anular? É possível, mas eu sempre digo, isso vai acontecer lá na justiça daqui 3 ou 4 anos, e nós poderíamos ter evitado, não é, todo esse desgaste, perda de tempo, perda de dinheiro, porque lá na justiça tem custas, tem honorários de sucumbência, né? Tem uma série de encargos que as pessoas não consideram. Então, isso é possível. Ou seja, uma consulta com quem entende faz toda a diferença, né? Exatamente. Ter uma assessoria jurídica vai fazer toda a diferença. E até me permita, pastor, nesse caso do contrato, esse cliente que eu citei para o senhor, um alto executivo, com uma alta escolaridade, né? Ele me ligou porque o que ele fez, né? Ele fechou esse contrato, não leu, não compreendeu, enfim. E aí o que aconteceu? Ele resolveu dar aviso para a empresa. Dizer, olha, não quero mais 6 meses de contrato, eu mudei de ideia, vou no prédio do vizinho aqui, estou fazendo né? Resolvi mudar a minha operação. Aviso. O que a imobiliária fez? Deposite a multa de 3 milhões de reais, por exemplo, sei lá, 1 milhão de reais, não lembro, era muito alto. E aí ele falou, peraí, aí que ele me procurou. E aí eu disse, olha, veja, eu sou obrigada a lhe dizer que o contrato, nesse momento, a gente examinou, eu e minha equipe, nos debruçamos, não tem nenhum vício, o contrato é válido. E aí eles vão lhe executar, inclusive, porque é um título executivo extrajudicial. Ele permaneceu, porque como que ele explica para os sócios dele que ele tem que pagar essa multa? Deste contrato que ele assinou sem ler. E agora, claro, ele não assina mais nada sem ler. Serviu a lição, mas aí ele vai permanecer pelo menos mais 2 anos e meio. E a gente que é leigo, mesmo lendo, às vezes a gente pode aceitar uma cláusula que vai nos prejudicar. Claro. Né? Não é porque, no momento, aquilo vai ser bom para mim, né? Mas eu tenho que pensar que dali 1 ano, 2 anos, eu posso mudar de ideia e as coisas mudam. E aí, se a pessoa tem uma cláusula que vai prejudicar, ou seja, ou ela não aceita naquele momento, ou não fecha o negócio também, porque é uma opção, né? Que às vezes o outro lado não vai aceitar, justamente por não querer correr um risco, né? Mas são situações, né, que nós empresários, eu embora sou pastor, né? Pastoreio uma igreja. Isso é uma bênção, hein? Aqui na nossa cidade de Campo Magro. Já atuei muito na área ministerial em Curitiba também. Olha. Mas hoje atuo em Campo Magro, né? Mas também trabalho como empresário, tenho uma empresa, tenho pessoas que trabalham comigo. Hoje, não como funcionários mesmo, mas como MEIs, né? Que eles trabalham como microempreendedores, que a gente tem contratos. E que isso está me ajudando aqui, porque às vezes a gente faz lá, né? Só coloca no contrato ali o teor da negociação ali. Claro. Não fala nas questões de cancelamento, se não executar dentro do prazo, e a gente termina se prejudicando com isso. Exatamente. Porque às vezes você pega alguém, ele tem um MEI, mas ele não tem noção do que é uma relação comercial. Eu resolvi, não vou fazer mais o trabalho. E aí? Exatamente. E a gente tem um contrato com uma empresa que assegura o dever dele prestar o serviço. Exatamente isso. Então é muito complicado. E a gente percebe esses desacordos acontecendo à nossa volta justamente, né, por essa falta de conhecimento. Então você que está assistindo, manda tua pergunta aí, não fique com dúvida, tá? E participe do nosso programa. Aproveita e compartilhe também com os amigos, vizinhos. Manda lá no teu grupo familiar. E não deixe de participar aqui mandando a tua pergunta, tá bom? Assim que tivermos aí algo para
do nosso... O pessoal, tô vendo alguns comentários aqui, mas ainda me parece que pergunta mesmo não chegou, né? O pessoal tá sem dúvidas hoje. Cadê o pessoal, os empresários da nossa região, o povo do artesanato, né? O Campo Magro, aliás, é um polo, né? Verdade. Do artesanato, hoje, com grandes empresas exportando, né? Os nossos móveis fabricados em Campo Magro. Olha que benção. Santa Felicidade é um grande polo que comercializa, né, também os nossos móveis aqui de Campo Magro. E eu quero ver aí os nossos empreendedores mandando as suas perguntas, ok? Não deixe de participar. Isso aí. Muito Empreender bem. é bíblico, perdão, pastor. Então, Empreender fica à vontade. Bíblico, né? E o Brasil tem um grande potencial, né, de empreendedor, né? De empreender, de mandar para o mundo, né, o seu produto. Isso é extremamente importante, né? Aliás, eu acho que o mundo gira, né, em cima dessas rodas do empreendimento, né? Porque a gente vê os presidentes, né, viajando de um país para o outro para fazer relações comerciais representando o seu país junto a um outro presidente ou as empresas de um determinado país para fazer essa relação comercial e comprando o que não consegue produzir e vendendo aquilo que produz, né? Então, eu acho que o mundo gira em cima disso, né? E quem não está empreendendo ainda no Brasil precisa entrar nessa área aí, porque é claro que sempre vai ter as pessoas que vão estar dando esse suporte para quem está empreendendo, né? São os funcionários, as pessoas que trabalham na área administrativa, não deixando, claro, de ser menos importante, mas o empreendimento, ele termina, parece que alavancando mais, né? E hoje, com essa nossa tecnologia, a gente vai sempre falar disso, tem dado essa possibilidade, né? De a partir de casa a pessoa desenvolver um negócio. Agora, isso nos traz uma outra preocupação, né? Que são as demandas judiciais provocadas por comércios digitais. Exatamente. O que a doutora fala pra gente disso? Bom, o primeiro ponto, pastor, eu sempre falo o seguinte, tá? O empreendedorismo é o que move o mundo, né? Desde os primórdios, né? Aliás, quem primeiro visitou Jesus Cristo na manjedoura? Trazendo os produtos das suas manufaturas. Os reis magos trazendo, né, óleo, mirra, né? Então isso, né, não sei se o senhor em algum momento pensou nisso, né? Mas eu sou uma pessoa muito observadora da Bíblia, tá? Eu gosto muito. Eles compraram aquilo em algum lugar, exatamente, né? E produziram, algo né? especial, né? Eu não imagino que eles compraram qualquer coisa em qualquer lugar. Mas a Bíblia, ela diz que eles, quando souberam do nascimento do Salvador, né? Eles providenciaram o que tinha de melhor, né? Incenso, mirra, né? E vieram às pressas visitar, né? Então isso é lindo. Veja, alguém comprou algo especialmente preparado para aquele momento especial que era o nascimento do Salvador, né? E aí eu sempre digo, pastor, que na verdade nós não temos empregado se nós não tivermos empresa. O senhor concorda comigo? Verdade. Nós não temos professor se nós não tivermos aluno, né? Uma vez alguém perguntou o que é mais importante para o professor. Alguém falou, uma universidade, bons salários, né? E eu tenho essa mente meio perturbada, sabe? Porque aí eu olhei e falei, aluno? Se não tiver aluno, não adianta ter universidade, não adianta, não vai ter salário, né? Então, assim, se nós não tivermos empresas, nós não temos empregados, nós não temos economia girando, não é? E isso vem desde os primórdios, não é? Olha, né, até anotei para não errar o versículo, né, pastor? Provérbios 14, 23, né? Todo trabalho árduo traz proveito, né? Mas só falar leva à pobreza, ou seja, agir é bíblico, né? Empreender, e o que é empreender? É agir, né? É eu tomar uma ideia, um sonho, levar adiante, olha que legal isso, né? Levar adiante, estruturar, formar, investir dinheiro, né? Porque sem dinheiro a gente não faz um negócio, e empreender, né? E empreender é o quê? Melhorar a vida das pessoas, né? Porque tem o lado de que eu gero renda, eu tenho sempre algo que eu sempre falo, se o meu negócio não vai bem, me perturbo muito. Porque eu falo que as famílias que lá, não é, trabalham e confiam na nossa história, no nosso empreendimento, elas são, a grande maioria, sustentadas, né, pelo que ali recebem. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande,
Então, eu sempre falo, eu não consigo nem imaginar isso, nunca aconteceu na minha vida, de eu chegar para o trabalhador e dizer, olha, não tenho como pagar o salário esse mês. Né? Então, isso para mim, a pessoa é perturbador. Né? Então, empreender é algo divino e é algo que vem desde os primórdios, né? A humanidade nasce de uma forma rudimentar, já em negociações de comércio, de escambo, né? Então, o ser humano, ele nasceu para empreender, né? E assim será até ao final da humanidade, né? E empreender é isso, é melhorar a sociedade, é melhorar a vida das pessoas, né? Eu lhe diria, empreender é um grande pastoreio também, pastor, né? Porque, com certeza. Olha o que Provérbios diz. Só falar leva à pobreza. Ou seja, se eu vou lá e construo, eu construo riqueza para quem trabalha, para quem... Né? Todo mundo se beneficia, né? Então, isso é muito legal. A doutora falou a questão da Bíblia, né? Aliás, a Bíblia, ela tá... Né, foi Jesus que falou, né? Meu pai trabalha até hoje, né? Exatamente. Porque trabalhar é empreender. Não tem como empreender sem trabalhar. Tem gente que pensa assim, eu queria ser um empresário, porque daí eu ia ter um monte de funcionários. Não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Não, ele só ia ter que movimentar essa empresa, criar recursos, buscar recursos, né? Porque eu sempre ouço, né? Eu ouvi muitas vezes isso, né? Aquele que não cresce, ele diminui, né? Então, o empresário que não está buscando crescer, ele não vai ficar estabilizado. Ou ele vai crescer ou ele vai diminuir. Desaparecer, né? Porque o tempo está passando e se ele não avançar, vai ficando para trás. Exatamente. Né? Então, a gente vai ver na Bíblia, Paulo era um grande fabricante de tendas, né? Exatamente. Empreendedor. Empreendedor, né? Então, ele pregava a palavra, mas ele também empreendia. A gente vai ver, acho que uma das mulheres que investia no ministério de Jesus, que era, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela era vendedora de púrpuras. Então a Bíblia fala, né, dessa mulher que fazia isso. Então a gente vai ver, né, Jacó, né, um dos grandes empreendedores da Bíblia, e que foi um homem de muito sucesso, né? Exatamente. Então eu acho que empreender está na veia do ser humano, né? E se a pessoa não... Eu acho que a pessoa só tem que buscar a vocação dele no quê. No que fazer, né? No que Isso empreender. é extremamente importante. Eu acho que é o que a pessoa precisa encontrar. Exatamente. Né? Que legal. Estamos aqui nesse bate-papo. Estamos muito bom. Muito caminhando bom. aí já. Olha, já é mais de 9 horas. Muito Nós iniciamos um pouquinho atrasado, né? Questões técnicas sempre acontece ao vivo, é assim mesmo, né? Isso mesmo. Mas estamos felizes porque temos aí você participando conosco, assistindo ao nosso podcast. Você está vendo aqui o JP Podcast, apresentado aqui pelo pastor Joel Pego. E hoje, especialmente, com a doutora Andréia Vaz, falando aqui desse assunto tão importante, que é os riscos judiciais no direito empresarial. Eu não estou muito acostumado não com esses termos, né? Mas a gente vai aprendendo. Vai, né? Com certeza. Muito bem. Agora, doutora Andréia, existe um problema grande nas pessoas que começam a empreender, abrem uma empresa e eles misturam muito o negócio particular com a empresa. E em algum momento o sócio pode até confundir, né? Essa mistura aí, falar, não, isso aqui faz parte da empresa, e começar até a querer, ter parte naquilo que é particular do outro, né? Como cuidar disso? Dividir, né? Essa questão empresarial e aquilo que é particular. E quando que alguém corre riscos daquilo que é particular ficar comprometido nessa relação com a empresa? É da pessoa, mas ele tem um sócio, e aí? Como que faz isso? Essa é uma questão bastante comum no Brasil, né? Porque as pessoas confundem. E muita gente me diz, mas doutora, eu sou a única sócia. Não tem por que dividir caixa. Eu digo, claro que tem. Por quê? A empresa, ela tem que ter o caixa dela. O senhor... Eu tenho que ter o meu salário, a minha remuneração dentro da empresa, né? E o que sobra no caixa da empresa tem que ser investido, né? Tem que ser guardado para uma emergência, para um investimento, como o senhor bem falou, né? Uma tecnologia hoje em dia. E isso no Brasil, os empreendedores, eles não têm essa visão.
né? De que empreender demanda eu ter controle, né? Porque o dinheiro, ele é muito fascinante, né, pastor? Eu sempre digo, as pessoas abrem a empresa, por exemplo, principalmente ramo de comércio, né? Enfim, varejo, às vezes, e vê o dinheiro entrando. Só que ele não entende que está entrando hoje para eu pagar amanhã aqueles boletos daquilo que eu adquiri ontem, né? E ainda para eu comprar mais produtos para vender novamente, né? Então, e tudo isso se não acontecer uma emergência, se não chegar um processo trabalhista, né? Se não chegar uma execução fiscal, né? Então, tem que separar totalmente. Eu sempre digo, o empresário, ele precisa compreender que a pessoa jurídica tem personalidade própria, né? E o empreendedor, a empresa, ela também tem personalidade jurídica própria e ela tem caixa, ela tem direitos e deveres, né? Por quê? Qual que é o maior risco? O maior risco é quando tudo isso é misturado e bate a Justiça do Trabalho, não é? O juiz defere uma desconsideração da pessoa jurídica e aí afeta o patrimônio do sócio diretamente. Aí nós temos aqueles casos que a gente recebe, eu recebo, por exemplo, no escritório: doutora, estou com todas as minhas contas bloqueadas, eu não sei o que aconteceu, né? E aí você vai ver, né, tudo misturado, né? Passagem para as férias compradas na conta da pessoa jurídica, almoço do domingo, né? O frango assado do domingo tá lá comprado no CNPJ. E aí, quando o juiz vê tudo isso, ele fala: não, isso daí não tá errado, vou bloquear de todo mundo, pessoa jurídica, pessoa física, né? Então, é um risco muito grande, né? É muito grande isso. E como se precaver desse risco, dessa desconsideração jurídica? Quais os caminhos que a pessoa deve fazer? O primeiro elemento é separar totalmente. Não é você ter salário na sua empresa. Eu sempre digo, eu sou assalariada das minhas empresas. Eu sou assalariada. Esses dias até foi engraçado, porque no escritório, né, alguém falou alguma coisa, eu falei: agora não posso, estou sem dinheiro nesse momento, preciso receber. E aí alguém olhou e falou assim: mas você é a dona das empresas. Eu falei: sim, mas nem por isso eu devo saquear o caixa da minha empresa. O que é meu, o que é da empresa, e isso é bíblico também, né, pastor? Dai a César o que é de César, né? E isso para mim é espetacular. Porque eu olho, e até é engraçado, né, que eu sempre digo o seguinte: o maior livro de empreendedorismo do mundo é a Bíblia. E o maior empreendedor, quem é? Jesus Cristo. Verdade. Ele foi lá, pegou 12 malfeitores, né? Cada um com seus defeitos, com seus problemas. E o que ele fez? Ele organizou a maior empresa do mundo, né? Não estou pejorando aqui, né, pastor? Com todo respeito, eu também sou cristã, mas eu olho dessa maneira. Ele organizou a maior empresa do mundo, não é? O maior sacerdócio do mundo, vamos falar assim, que é a salvação da humanidade. E o que ele fez? Ele organizou, ele chegou a Paulo, né? Se não me engano, que era meio desonesto, e disse: olha, agora chega, para. Você não pode mais, né? Acabou. Ou você... No caso, Mateus era um cobrador de imposto. Mateus, pastor, olha só, obrigada. Os cobradores de impostos, eles tinham essa visão, esse comportamento atravessada, né, da comunidade, né? Porque, primeiro que eles eram outorgados pelos romanos, né? Sim. Então tinha todo... E tinha o Zaqueu, né? Que era outro que... que ele quase que... Alguns questionam isso, mas ele quase que confessa: Jesus, se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então assim, o que ele fez, né? Tudo, né, nas devidas proporções, mas eu fico olhando isso. Ele foi ao templo e chibatou as pessoas. Ele foi rígido, dizendo: aqui não, aqui agora não, aqui é o templo, né? Então, assim, e é isso que nós, empreendedores, temos que fazer, né? Organizar a casa, chibatar os malfeitores, né? Separar o caixa da empresa, separar o patrimônio pessoal, né? E respeitar a sua empresa. Porque tem um ditado, né, no mundo dos negócios que diz o seguinte: dinheiro não aceita desaforo, né? E aí eu vejo que os empreendedores, eles desaforam muito dinheiro, né? Tem dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva, não. Resolve. Então, organizar uma contabilidade, não é? Organizar
né, o estatuto social da empresa, as cotas sociais, o vida, lucro, né, como da pessoa particular precisa estar organizada, porque senão a gente parece que todo o dinheiro que a gente pega, a gente consegue gastar consegue ele, né? com Você facilidade. aumenta o teu ganho, você gasta, aumenta o ganho e gasta. E se a pessoa não colocar limite nos seus gastos para poder respeitar o faturamento da empresa, para que ela cresça, vai gastar tudo. Né, simplesmente... Não tem limites, né, pastor? Eu sempre falo, eu nunca conheci alguém que disse eu não gasto mais, não preciso gastar mais. Então, assim, e aí organizar a sua vida, né? E cuidar com as vaidades, né? Porque eu sempre digo, você vê lá diariamente, às vezes no ramo do varejo, muito dinheiro entrando, e eu acredito que aquilo, nossa, agora eu tô rico, quando na verdade é o dinheiro da empresa para pagar as despesas da empresa, né? E aí, assim, e outro elemento, né, que é muito importante, que às vezes as pessoas começam a empreender, ela compra carro novo, ela compra não sei o quê. Quando, na verdade, ela deveria constituir um patrimônio, né? Blindar a empresa, organizar a sua operação, treinar os seus colaboradores, ter uma consultoria jurídica para fazer tudo dentro da legalidade, né? Ter uma assessoria contábil eficiente, né? Para que não também tenha problemas tributários, por exemplo, e social. São tantos, né? Cuidar da segurança do trabalho para não ter índice de acidentes, mudar o seu índice, né? O seu fator de risco dentro da empresa, não é? São tantos elementos que primeiro ele precisaria resolver para depois ele ostentar. Então, uma vez eu conheci um empresário, um casal de empresários que eles tinham uma necessidade de ostentar muito. Então, assim, eles abriram a empresa, todo final de semana, no início eles saíam sexta para ir para a praia, enfim, né, viagens. Com o tempo, eles saíam quarta tarde, pastor. E aí, assim, a empresa durou, eu acho que uns 2, 3 anos, tá? É uma pessoa muito próxima. Por quê? Porque eles não administraram essa empresa, eles misturaram tudo e eles acreditavam que ser empreendedor agora era usufruir. Não que eu ache que a gente não deva usufruir, né? Eu sempre falo, o empreendedor, ele tem que se dar luxos. Que não são luxos, são necessidades para ele ficar bem emocionalmente, para ele estar bem para gerir um negócio, né? Porque gerir um negócio dá muito trabalho, porém sempre com o seu particular, né? Eu costumo agir da seguinte maneira, eu tenho a minha remuneração no escritório e todo mês eu guardo um caixinha para viagem, isso há anos já. Então, o que acontece? Todo mês eu guardo, vai lá, já sai automático da minha conta. Então, às vezes eu vou lá olhar e falo, nossa, já tem esse dinheirinho aqui, né? Por quê? Porque eu falo o seguinte, senão eu não viajo, porque é isso, o dinheiro a gente gasta, né? Você tem que se organizar, né? Se organizar, né? E às vezes até, né? Eu até falo, né? Porque é até engraçado, a Cris maravilhosa que está aqui, eu falei essa semana com ela, não sei o que foi, eu falei, às vezes eu não sei aonde que foi o meu salário, porque eu passo as coisas, ao contrário, eu acabo pagando coisas que deveriam ser pagas pela empresa, pelo meu pessoal, e eu acabo nem compensando no caixa, porque eu não quero gerar nenhum prejuízo para minha empresa, né? Então isso é muito importante, mas é cultural. É cultural, não é? A gente ter esse método dentro da empresa. Aquele ditadozinho, né? Que o brasileiro fecha a porta depois que é roubado, né? Então, assim, vai correr atrás de se organizar depois que já tá, digamos assim, com os prejuízos já, né? Ali eminentes, né? Ali eminentes chegando, né? Então, isso é muito ruim. E a carga tributária hoje do país, é claro que é um outro assunto, mas essa carga tributária, ela não prejudica um pouco as pessoas que querem empreender a se organizarem com medo? Não, se eu trabalhar assim, informalmente no meu negócio, eu consigo não pagar imposto. Até onde a carga tributária ela bloqueia essa organização para a empresa? Hoje é muito alta, né, a carga tributária, a oneração da folha de pagamento, né? Ela é muito alta. É o que leva muito, a grande maioria, né, dos empreendedores do Brasil, nós temos uma grande massa, à informalidade, né? Nós temos empresas de fato que nunca tiveram CNPJs, que têm trabalhadores que trabalham de fato sem um contrato, sem uma regularização, porque não tem como contratar, porque não tem... Então, assim, gera um ciclo, né, de informalidade muito grande no país, infelizmente, porque regularizar a sua empresa custa muito caro, recolher os tributos custa muito caro. E por que
E aí, recentemente eu falei isso em algum momento, pastor, e alguém disse assim, mas na Suíça a carga tributária é 40%. Eu falei, ok, tudo bem. O problema é que no Brasil é 30%, 40%, mas lá na Suíça nós temos saúde, nós temos educação, nós temos cultura, nós temos segurança, nós temos tudo de ótima qualidade, né, como um dos países mais desenvolvidos do mundo, provido pelo Estado. Uhum. E no Brasil nós temos que, né, arcar privadamente com tudo isso. Então, infelizmente, no Brasil nós temos algo que corrói, né? Que é a corrupção, é o câncer da sociedade, né? Então, nós temos altas cargas tributárias, muitas vezes, né, para custear, né, situações que não são legais. O que leva as pessoas a não querer se organizar. Se organizarem, né? Exatamente. Aliás, essa semana eu vi um comentário, por questões da Copa do Mundo aí, falaram da Noruega, né? Tá em voga agora, tá em voga. Falaram da Noruega, né? E aí eu achei interessante que o rapaz que estava comentando sobre isso, ele falou, olha, a Noruega é um país muito rico e eles geram tanta riqueza no país que eles têm que depositar o dinheiro. Isso mesmo. Fora do país, porque se eles deixar o dinheiro no país, perde... Eu não sei qual que é o problema que causa no país, que eu não me lembro do que ele falou, mas é tanto dinheiro que não, tem que depositar fora, é uma garantia que eles têm por cada pessoa do país. Cada cidadão, né? Por cada cidadão. Mas esse dinheiro fica fora, porque o que já tem na economia girando já é coisa demais. Ou seja, os benefícios do governo para as pessoas, né, os serviços públicos. E eu fiquei analisando, falei, mas como que pode uma situação dessa? E é um país pequeno, né? Alguém pode falar assim, mas é porque é pequeno, dá para organizar. Não, eu acho que o país grande, ele é mais complexo, claro. Mas também ele produz mais, né? Sim, tem o pró e o contra. Né? Essa questão E essa é uma questão da Noruega interessante, que na verdade a Noruega descobriu, não é, petróleo, né? Uhum. Só que eles, ao invés, né, de agirem como os demais países, né, inclusive o Brasil age, né, de forma eleitoreira, politiqueira, vamos falar assim, né? Eu sempre digo, eu não sou da política, pastor, eu sou cientista do direito, né? Eu sou pesquisadora, sou professora, mestrado, doutorado. Então, assim, às vezes eu cuido, né, para falar disso, porque as pessoas dizem, isso e aquilo. Hoje o radicalismo, ele é muito ruim, né? Mas eu sempre digo, eu analiso como cientista, né? O que a Noruega fez? A Noruega não vendeu para ninguém, não cedeu para ninguém o seu petróleo, ela investiu tudo no seu povo, né? E isso agora é exatamente isso, o dinheiro está fora. Porém, a saúde pública está em dia, a educação está extremamente em dia, a segurança está, os presídios estão vazios. Não tem preso, desativando, né? Por quê? Porque nós temos um índice muito bom de qualidade de vida, de desenvolvimento humano. O Brasil, ele é muito grande. Ele tem problemas? Tem, mas ele tem possibilidades, né? O que nós precisamos, né? Eu sempre digo isso e por isso que eu não sou da política. Né? Nós precisamos educar o povo, para que o povo consiga ver, né, o que é medida eleitoreira, o que é medida, né, para prejudicar o povo e o que de fato é bom para o povo, né? Então, hoje, né, nós estamos aí em voga com a reforma tributária, né, e ela vem mais uma vez para sucatear, né, para dificultar a vida do empreendedor. E aí o empreendedor é a grande vítima. Por quê? O que acontece? Ele não formaliza, ele não regulariza, ele não tributa, né, porque ele está na informalidade. E aí daqui a pouco ele recebe aquele processo trabalhista, aquele processo, né, da prefeitura de alvará, porque ele não tem, enfim, ele não tem nada regularizado. E aí quem que fecha é o empreendedor. Quando o empreendimento morre, né, muitas vezes morre o empreendedor. Não é? Mas também morre renda de várias famílias, né? Então, um Estado corrupto, um Estado eleitoreiro, um Estado interesseiro, né? Ele achaca demais o seu povo, porque o seu povo, infelizmente, o Brasil, ele tem um índice de escolaridade, de conhecimento muito pequeno, né? E isso é muito triste. Às vezes eu vejo medidas que eu falo, meu Deus, né? As pessoas estão aplaudindo algo que vai prejudicar o povo, que vai maltratar o povo, né? Isso é muito triste. Aliás, dentro desses termos de aplaudir,
como aplaudir a escala 5x2? Pois é. O que os empresários vão ter que fazer? O que eles podem fazer para ajustar isso e não ficarem... Porque isso vai gerar muito problema, né? Isso vai gerar muito desemprego, pastor, a meu ver. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que pensar, né, em medidas para equilibrar o trabalho, né? Porém, o Brasil, ele é um país como nós estamos aqui falando, né? Com alta carga tributária, né? O empresário com a corda no pescoço, oneração da folha de pagamento, né? Enfim. Então, onerar ainda mais o empresário vai gerar desemprego, né? A meu ver, né? Sem afeições políticas nenhuma, né, pastor? Mas é uma medida eleitoreira, uma medida inconsequente, não é? E uma medida que não... Obrigada. E uma medida que não privilegia em nenhum momento e não estimula o desenvolvimento da economia. Ao contrário, né? Eu me leva, né, a ter a visão, ressalto, tá? Para não soar que eu, né, tenho alguma pretensão política, alguma afeição política. Mas me leva a acreditar que o Estado brasileiro, ele quer que as pessoas continuem escravas de benefícios sociais, escravas, cada vez mais dependentes do Estado, né? E isso é muito triste, porque eu ainda acredito no Estado, com liberdade econômica, com incentivo para o desenvolvimento, crescimento, né? A concretização de direitos humanos. Porque o que nós queremos, né? Renda para todo mundo, desenvolvimento para todo mundo, né? Emprego para todo mundo, né? Empresas se desenvolvendo, nascendo empresas, crescendo empresas, porque é uma ilusão eu pensar que, né, sem empresas eu vou ter desenvolvimento econômico. Eu sempre digo, e isso eu trabalho todo dia, dentro de grandes empresas, pequenas, médias e tudo mais. Quando a empresa está em crise, qual é o primeiro elemento que ela corta? Benefícios trabalhistas. É o primeiro. Então, quem que sofre primeiro, pastor Joel? O trabalhador. Né? Então, é uma ilusão a gente, né? Tem empresas predatórias, tem empresas que... Tem, mas nós temos que separar o joio do trigo. Bíblico também, né? Então... A gente vê algumas pessoas falando, não, vai melhorar pra gente que trabalha e tal. E eu sei, a gente tem contato com muita gente que trabalha de funcionários, grandes empresas. Mas nesse primeiro momento é um benefício, mas depois... eu até perguntei esses dias para um amigo, eu falei, escuta, e como é que eles vão fazer daí, né, com a... Porque ele falou, vai diminuir. Eu falei, eles não vão ter que contratar mais gente. Uma empresa que tem 3 turnos, por exemplo, eles vão ter que contratar mais gente, porque as pessoas hoje estão num ritmo de trabalho, vão ter que diminuir, eles vão ter que continuar com essa produção, né? Ou eles vão derrubar a produção e eliminar um turno. Com isso, com certeza, demissões, gente, né, vai ser demitido. Muito bem. Pode falar, pode ficar à vontade. Eu não tiro a razão do empregado, né, de querer reduzir jornada. Isso é nato, né? Eu não julgo o empregado, né? Porém, o que cabe ao Estado? Equilibrar isso, né? O Estado, ele não pode querer criar situações que possam gerar aí grandes desequilíbrios econômicos, né? Então, o empregado querer reduzir a jornada, né, pastor? Vamos falar, todo empregado vai querer. Ok, tá tudo certo, né? Porém, o que nós temos que levar em conta? Que nós temos um país com uma escolaridade muito baixa, uma produtividade baixa, né? E que nós teríamos outros elementos para trabalhar para além da jornada. Porque, assim, nós não temos, por exemplo, como na Noruega, na Suíça, trabalhadores que saiam do seu trabalho, na sua grande maioria, temos os e que vão investir em qualidade de vida. Porque o discurso vamos reduzir pensando em bem-estar no trabalho, vamos reduzir pensando em qualidade de vida para esses trabalhadores. Só que eu sempre digo o seguinte, quem está desempregado não tem qualidade de vida, né, pastor? Que qualidade de vida? Eu posso estar com a minha família dentro da minha casa e faltando comida para eu pôr na panela. Eu tenho bem-estar? Tenho felicidade no trabalho, que é algo que eu falo muito, que agora com a NR1 eu tenho falado, não tenho, né? Então, será que outras medidas governamentais para incentivar o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, um país que tem tantas disparidades, né, regionalidades, não seria o remédio? Né? Porque eu falo, se a minha empresa se desenvolve,
Eu propicio para os meus trabalhadores, e já teve épocas que todo ano os meus colaboradores recebiam um voucher para Vale Resort, a gente tinha no escritório, com direito a acompanhante, tudo pago pelo escritório. Hoje não é a realidade. Então, assim, se a minha empresa está se desenvolvendo cada vez mais, eu distribuo, eu abençoo a vida das pessoas, né? Agora, se a minha empresa não vai bem, o que eu faço? Eu reduzo. Vai reduzir. Né? Então, automaticamente vai reduzir. As negociações coletivas serão no sentido de reduzir salário, direitos. Né? As pessoas eles estão ainda, eu acho que um pouco iludidos, achando que não, vai continuar tudo igual, vamos ganhar igual e vamos trabalhar menos. Gradativamente, isso vai refletir no ganho, né, salarial de cada um. Agora, doutor André, eu vi no teu Instagram que a doutora recebeu um prêmio, participou de uma premiação aí, Mulheres Inspiradoras. Pois é. Onde foi, como é que foi, como que foi essa experiência de receber esse prêmio? Sei que já recebeu vários, né? Mas... Falando sobre esse. Foi muito emocionante, né? Esse prêmio, Mulheres Inspiradoras, eu recebi um convite muito especial, né? Do meu querido amigo, né? E colega de jornadas, né? Enfim, o Mário César, né? Que é um jornalista, apresentador de televisão, né? Enfim, e... né, o anfitrião desse evento, eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Para mim, a pessoa foi algo que me emocionou muito, não é? Porque, veja, eu sou uma menina do interior que sai de todas as agruras e eu sempre digo, pastor, eu tinha tudo para dar errado na vida, né? Eu nasci numa cidade muito humilde, de família muito humilde, né? E eu poderia estar me vitimando em qualquer lugar, né? Mas eu percebi que eu não ia chegar a lugar nenhum me vitimando e chorando pelos cantos. Né? Então, eu saí de lá, vim estudar e fazer acontecer. Então, quando ele me convidou, eu falei, Mário, é pra mim mesmo? Você mandou certo esse negócio? Não, é pra você. Eu falei, então, eu legal, recebo, né? Eu fiquei muito feliz, né? Porque se a gente consegue inspirar alguém, né? É uma responsabilidade muito grande também, né? Eu sempre falo, eu ajo com responsabilidade. Então, eu olhei, eu até brinquei, falei, você mandou certo isso daqui, Mário? Aí ele respondeu, André, você inspira, você tem uma história, você tem uma jornada, né, muito inspiradora para as mulheres. Falei, então eu recebo de bom coração, porque me faz muito feliz, assim, muito emocionada, né? Eu nunca imaginei. E parabéns, né? Porque Obrigada. É legal quando você vê nesse nosso tempo, né? Apesar que o governo faz leis, mas na verdade, se as mulheres não forem para cima e lutarem, né? Mostrar o potencial, a gente vê o quanto isso é legal. E, aliás, já estão colocando os homens no bolso faz tempo, né? A mulherada, né? A mulherada tá dominando. Então, tá dominando. E que continue assim, né? E faz parte, né? Parabéns, isso é muito bom. Né? Parabéns para a mulher brasileira que é guerreira, que é aguerrida, que luta, que vence, né? E a gente... Tantas histórias, né? Na verdade, há uns milhões, né? No Brasil aí. Sim, isso é muito importante. Agora, eu tô com um livro aqui na minha mão e eu fui presenteado por este livro agora pela doutora Andréia. Eu quero que ela fale um pouquinho deste livro que já está aí fazendo sucesso, né? Foi um sucesso. Esse foi um sucesso, assim, que não inesperado, né? Porque eu sempre digo, se a gente planta, não é, a gente colhe, né? Este é acho que 7º, assim, livro solo, né? Eu tenho uma meia dúzia, tem um que é publicado, eu tenho um livro publicado em 7 países, né? Mas esse é o meu último. E esse é um livro que eu comunico um pouco diferente. Porque os demais livros, eu me comunico com advogados, desembargadores, juízes, né? Acadêmicos de direito. São livros científicos, né? E aí eu tinha uma cobrança muito grande dos meus clientes. Eles diziam, puxa, você escreve livro para os outros, para a gente nada, né? Eu não sou formada em direito, não consigo ler seus livros, né? Às vezes eu levava um livro de direito sindical. Só para estudo, né? Às vezes, né, eu levava um livro, né, do direito sindical, por exemplo, os meus clientes diziam, não adianta nada, não entendo nada. E aí em 2025 eu resolvi escrever esse livro que conta um pouco também da minha história, né? Na advocacia trabalhista, na advocacia, né, empresarial. Porque essa é uma frase que eu ouço muito no meu escritório. Doutora, socorro. Você consegue um horário hoje? O que aconteceu, senhor Joel? Recebi um processo.
E aí vai, né? E aí vem a choradeira, E aí né? vem, Então, o que eu fiz? Eu escrevi 14 estratégias simples que todo empreendedor, né, ele precisa implementar no seu negócio, ainda que muitas vezes ele seja autônomo, né? E são estratégias escritas muito simples e muito resumidas, tá? Que podem ajudar muito o empreendedor. Eu tenho dito o seguinte, se o empreendedor aplicar essas 14 estratégias no seu negócio, ainda que ele tenha um único empregado, ele reduz em pelo menos 95% as chances de processo trabalhista dentro do seu negócio. Então, é isso, né? E daí, eu trago a águia, que é o símbolo, né, do meu ecossistema. A águia é algo que me inspira muito, porque eu sempre digo, né, a águia, ela escolhe os seus voos, né, pastor? Visão de águia, né? É um dos animais, uma das aves com visão mais apurada que existe na face da Terra. Ela, a 400 metros de altura, por exemplo, ela consegue identificar um rato, um animalzinho e capturar para o almoço. Então, ela escolhe, né, o seu cardápio, seus voos são sempre muito planejados, né? Então, ela é o símbolo, né, da escola, inclusive, que eu ensino lá empresários, alunos, né, pessoas, né, a evitar riscos nos seus negócios e tudo mais. Então, muito bem, doutora Andréia Vaz, compartilhando aqui a sua grande experiência, né, no direito, no meio empresarial. E me presenteando aqui com esse livro, quero ler. Isso, e depois tira as dúvidas, tá? Depois se tiver dúvida, pode me mandar que eu terei o maior prazer em esclarecer, tá? Ok, quero aproveitar e mandar um abraço para o Enery, que está nos assistindo. Deus abençoe você, obrigado. Fernando, Kathleen, a Cris, obrigado. Olha aí, Chico Lima, grande abraço, meu amigo. Gustavo Pego, meu sobrinho lá em São José dos Pinhais. Olha aí, que legal, pessoal. Participando, mandando boa noite. Obrigado pela participação de vocês. Gente, grande abraço, viu? E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Estaremos divulgando um novo convidado, mas hoje especialmente com a doutora Andréia Vaz. Eu quero deixar aqui um tempo livre para... Estamos chegando no final, né? Estamos aqui já há 1 hora e tanto, né? Verdade. Cláudio está ali animado na nossa transmissão aí, no nosso podcast. Quero, antes de esquecer, né, mandar um abracinho aqui forte para Débora, Val, Deus abençoe vocês aí que estão na produção. Meninas. A Cris, né, que está ali. Sampaio, que nos aliás, aproximou nesse momento, né, pastor? Foi através da nossa amiga Ironi, né? Deixa eu falar o nome dela aqui, porque eu já tinha visto um jornal com a doutora Andréia, um comentário grande ali, uma reportagem que a doutora Andréia falou num jornal aqui da região. E eu falei, quero trazer a doutora Andréia no podcast. Comentei com o Cláudio. O jornal tá por aí, em algum lugar aqui no estúdio. Olha só. Mas depois passou, a gente começou a fazer os programas gravados e agora veio a oportunidade, né? Através da Ironia, a Cris, né, falou, não, vou fazer o contato lá e tal, me passou o contato e foi excelente, viu, Cris? Obrigado. Foi uma ponte, assim, maravilhosa para a gente poder trazer aqui a doutora Andréia e falar desse assunto tão... Porque é a proposta do nosso podcast. A gente já trouxe pastores, trouxemos empresários, trouxemos aí o prefeito da cidade. Olha. Alguns outros políticos que já tiveram mandatos, hoje estão sem. Mas a ideia é essa, é trazer a nossa comunidade, trazer os empresários. Daqui a pouco vem uma sequência aí de empresários, empreendedores. Trazer o empreendedor simples ali da esquina, que está empreendendo, talvez num comércio pequeno, porque a gente também não quer, digamos, trazer só as pessoas que estão já mais em evidência. Não, promover também, né, o crescimento de alguém, de alguma forma ajudar e contribuir para a nossa comunidade, para o nosso país, digamos assim, porque tá todo mundo assistindo, né? Doutora Andréia, palavra livre, dá uma palavra para a gente de agradecimento, deixa uma palavra aí para os nossos empresários de todo o país, fica à vontade. Perfeito, então eu só tenho a agradecer a todos que estão assistindo, pastor, e acho que eu vou criar uma confusão para você, mas, né, eu peço perdão para o senhor já de fato.
Vamos sortear 2 livros, pastor? Não sei como que o senhor organiza depois, o senhor quer criar uma palavra-chave, alguma coisa? 2 livros para 2 empreendedores que estão assistindo a gente, né? E daí a gente sorteia aqui, quem mandar ali nos comentários, quer o livro, aí depois Vou o pedir senhor... para nossa produção, então. Isso. Põe um comentário aí que vocês... Quem quiser o livro, comenta. Ir na sugestão da doutora Cris. Aliás, desculpa, a doutora Cris Cris está lá. aqui, a doutora Cris tá aqui. Bom, estou profetizando aqui, né? Mas é assim. Doutora Andréia sugeriu aqui pra gente, quero o livro. Nem sei se eu podia fazer, pastor, mas agora já fiz. Não, eu não perguntei pro senhor, mas... Pode fazer, já está feito e nós vamos enviar o livro. Tá? Isso aí, o senhor me passa o contato, né? Enfim, para o senhor não ter trabalho. E eu peço para minha equipe encaminhar os livros, fazemos o sorteio, a sua equipe faz o sorteio. Isso. E daí a gente encaminha a pessoa, nós chamamos a pessoa, enfim, pegamos o endereço, eu mando o livro autografado, inclusive. Muito né? bem. Então, 2 livros. Então, você que está assistindo, coloque aí, quero o livro. Isso. Tá? Pois a Débora sorteia. Olha né, aí, Débora? E a Débora faz o sorteio. E a gente vai, então, presentear 2 pessoas. 2 pessoas. Andréia presenteando 2 pessoas com esse livro aqui. 14 estratégias cruciais para proteger seu negócio dos riscos trabalhistas. Aliás, é um problema grave, né? Nas empresas, um dos maiores, né? Continua com a tua fala aí. Perfeito. E sabe, pastor, antes de começar meu encerramento rapidinho, nós estamos num dos anos com o maior índice de... reclamatórios trabalhistas de todos os tempos no Brasil. Já está. Né? E até o final do ano nós teremos assim índices alarmantes de ações trabalhistas. Né? E aí é um conjunto. Não estou aqui julgando o trabalhador, que o trabalhador também, né, muitas vezes se vê em situações... No seu direito, né? No seu direito violado. E nós temos um índice mais alarmante. 85% das ações trabalhistas, né, são para cobrar verbas rescisórias, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio. Básico, né? Direito básico, direito fundamental. Então, isso reflete o que nós temos no país hoje, essa informalidade, né, essa alta carga tributária, esse achacamento do empresário, que é muito grave, né, e muito triste, né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Então, eu quero agradecer, pastor, o senhor, por essa oportunidade, né, de falar com empresários. O empresário, às vezes, ele meio que fica de lado, né? Assim, todo mundo acha que é a obrigação dele, né? Como o senhor citou, nós temos o Sebrae, que às vezes dá aquela força, né, e tal. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre o empresário ele tem essa oportunidade. Então, eu gosto muito de falar com os empresários, né, de comunicar com os empresários, e isso é extremamente importante para todo o nosso país. É nisso que eu fico muito feliz de poder servir e poder contribuir. Então, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade, não é? Pelo convite generoso da sua parte. Só agradecer, desejar sucesso cada vez mais, né, no seu podcast, nas suas falas, nos seus pastoreios. Obrigado. Afinal de contas, né, um podcast como esse também, o senhor acredite, é um pastoreio lindo, né, como falamos aqui em diversos momentos, né. Afinal de contas, estamos guiados pelo maior empreendedor de todos os tempos, né, no mundo, né. Eu sempre digo, né, a gente na vida tem que ter conselheiros, né. Isso é extremamente importante nos negócios, né. Eu costumo sempre dizer o seguinte: eu tenho conselheiros financeiros, eu tenho conselheiros de administração, de economia, eu tenho conselheiros religiosos, eu tenho conselheiros, né, de todos os ângulos, né? E claro, nós temos o maior conselheiro de todos, né, que é Jesus Cristo, né? Então, para encerrar, eu só tenho a agradecer e dizer que estou à disposição quando o senhor quiser me chamar, eu venho. E dizer para os empreendedores que empreendam com um propósito, com amor, né? E sempre cuidando, né, de todos esses elementos da sua empresa. Cuide da sua operação, cuide da documentação, né? Aprenda o seu negócio como ninguém, motive-se todos os dias, né? E para encerrar, pastor, eu quero dizer uma palavra que está em Colossenses 3:23. Afinal de contas, falamos aqui, empreender é bíblico, tá? E Deus não nos fez para ser miseráveis. Eu sempre digo, isso tem em várias passagens da Bíblia. Ele nos fez para prosperar. Verdade. Prosperidade é bíblico, não é? E Colossenses 3:23, ele diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam com todo o coração,
como para o Senhor e não para os homens. Por quê? Porque quando a gente faz para o Senhor, né, a gente faz com amor, com cuidado, com gratidão, com respeito, né? Então, empreender é uma missão de muito amor e de muito respeito. Então, quero agradecer a todos que estão aqui assistindo e estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade. Um grande abraço, foi um imenso prazer estar aqui. Só agradecer. Obrigado, doutora Andréia, obrigado, foi maravilhoso a gente poder conversar, bater esse papo. E eu quero pedir agora a autorização para a doutora Andréia para a gente fazer o seguinte. Nosso podcast, com certeza, nós vamos ter aí um volume de pessoas assistindo pós, né? Claro. Nos próximos dias. E eu quero dar uma prorrogação para os nossos participantes. Eu sei que alguns... Porque a live, as pessoas entram e saem e terminam. Depois eu não vi que teve, né? Então, se a gente prorrogar um pouquinho, nós vamos ter um número aí, quem sabe maior até de participantes. E a gente... tá ficando gravado, né? Então não adianta dizer que foi muito tempo, mas vamos dar aí 48 horas para os nossos amigos colocarem lá, quero o livro da doutora Andréia. Pronto. Perfeito. E aí a gente vai fazer esse sorteio e nos comprometemos de deixar registrado também nos comentários quem ganhou os livros. Ótimo. E passamos para a doutora Andréia e a gente vai fazer esse sorteio, então, na sequência. Fechado assim? Fechadíssimo, pastor. Combinado. A Débora, inclusive, pode até divulgar lá nos comentários, né, que está acontecendo o sorteio, né? Enfim, ela toma providência ali, né? Enfim, e aí depois nós sorteamos e damos a oportunidade de 2 empreendedores receberem aí esse livro que tem que ser, eu sempre digo, o escudo da mesa do empreendedor. Muito bem. E não é esse, tá? Esse é o do senhor. É outro, porque esse aqui é o meu. Eu encaminho. A Débora obrigado. me passa os dados, contato, e eu encaminho bonitinho, pastor. Pode ficar Muito tranquilo. bem. Muito obrigado. Autografado ainda, tá? Obrigado. Será uma honra. Gente, agradecemos vocês que estiveram conosco durante essa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui no JP Podcast. Vem muito mais por aí, tá? Então você compartilha, divulgue o nosso trabalho, o nosso podcast, e com certeza vamos ter outros convidados aí nas próximas semanas para trazer também um abrilhantamento, né, para os nossos podcasts nas próximas semanas. Quero agradecer aqui a produção, Val, Débora, obrigado, Val. Cris, né, está aí junto com a doutora, já comentamos, né, foi uma ponte aí para a gente fazer esse contato. Cláudio. Só agradecer. Cláudio Garcias, obrigado, você é uma bênção, viu? Vamos junto, estamos na lida. Obrigado, viu, gente? Até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. Até mais, um abraço.